E eu queria começar, na verdade, dizendo o tema. Então, o que eu me propus a fazer esse ano é tentar explicar como que funciona uma lente, como que se constrói uma lente, baseado em que propriedades e para que elas servem, né? Bom, todo mundo que usa óculos sabe mais ou menos para que serve uma lente. Mas é interessante a gente ver de longe assim como que é feita essas coisas, né? Como que se corrige um defeito ocular, como que se usa, que propriedade é essa que eu consigo, de alguma forma, manipular a luz para ver um objeto tão pequenininho como é um micróbio ser visível, né? Ou ir buscar um objeto lá no fim do universo e conseguir enxergá-lo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. A óptica, na verdade, ela tem várias. Bom, a óptica, ela é da física uma das, ou de importância para o homem, é uma das coisas mais antigas que tem. Principalmente porque nós dependemos da luz para tudo. E a óptica é um ramo da ciência que se propõe a estudar a luz. Estudar várias coisas da luz, né? Nós queremos saber como a luz é feita, quais são as propriedades dela. Depois nós queremos saber como que ela interage com as coisas. Mas mais importante do que tudo isso é que o sol é a nossa melhor fonte de luz. Todo mundo levanta com ele de manhã e sabe que sem ele nós não estaríamos aqui, né? E essa é uma parte interessante da ciência, como que a luz interage com as coisas. E se eu falasse para vocês que nós somos todos feitos de luz, vocês iam falar que eu sou um bruxo, né? Mas na verdade nós somos feitos de luz. Todos nós somos uma parte do sol. Porque só através da luz do sol é que se consegue converter a matéria bruta, os sais minerais, tudo isso que estão no solo, em plantas que a gente come, ou se a gente não comeu, o boizinho comeu e a gente come o boi. De alguma maneira, a energia do sol chega até a gente. Então, entender como essa coisa acontece, como que a luz é capaz de fazer isso, é uma parte importante que a física cuida disso, como que a luz interage com a matéria, com as moléculas, com os átomos que estão lá, e que, de alguma forma, isso permite esse arranjo tão bem estruturado que dá origem à vida. Então, a luz e o estudo da óptica é uma coisa bastante antiga e bastante importante para todo mundo. E a óptica ela vem se estabelecendo ao longo de muitos e muitos séculos. Todo mundo esteve interessado em saber como a gente enxerga as coisas, né? Por que quando eu apago a luz eu não enxergo mais ninguém? Por que quando eu acendo uma luz branca eu vejo muitas cores, quando acendo uma luz vermelha, todo mundo que não tiver vermelho fica escuro? Então essas coisas todas são coisas que os cientistas foram explicando ao longo de muito tempo, né? Para entender como que isso aí acontecia. E aí o pessoal achou melhor pegar a óptica, que é esse ramo da física, que estuda a luz, e estuda várias coisas da luz, e dividir em algumas partes. Mas o que se está preocupado mesmo, dentro da óptica, é como que a luz nasce, como que se faz luz. Então aí dá origem às chamadas fontes de luz. Nós temos lâmpadas, né? Lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, LED, laser. Eu tenho um laser aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Ele é um laser verdinho, mas poderia ser vermelhinho, e todo mundo gosta de ver laser, porque é uma propriedade interessante, mas é uma fonte de luz diferente, é isso que é o laser. E na aula seguinte, vocês deverão aprender como que o laser é formado. As pessoas têm que saber como que a luz sai da fonte e chega até um objeto, ou chega até um pedaço de vidro, ou passa pela atmosfera, ou desaparece no solo, ou desaparece na planta. Então isso é a parte de como que a luz se propaga. E finalmente como que ela interage com a matéria. Então a óptica, ela está preocupada com tudo isso. Às vezes a gente trabalha com óptica e na verdade está interessado só com essa última parte aqui. Eu estou interessado em saber por que a blusa dele é verde. Isso vem da interação da luz com alguma coisa que está na blusa dele, não é isso? E de alguma forma me devolve só verde. Ele absorve todo o branco, devolve só o verde. Essa última parte aqui, que a física está muito preocupada. Porque sabendo como que a luz interage com as coisas é que dá origem a todas as suas aplicações.
Então hoje eu consigo pegar um laser um pouquinho diferente desse, colocar assim e saber se eu tenho um câncer aqui. É incrível, né? Mas se consegue, que nem Jornada nas Estrelas, né? Como que chama o médico, eu sempre esqueço o nome dele. Vocês são muito novinhos para Jornada nas Estrelas, né? Me ajuda aí. McCoy. Então o Dr. McCoy ele vai lá, pega assim uma luzinha, passa na pessoa de baixo para cima e sabe tudo. E é incrível que nós não estamos tão longe disso. Hoje você consegue, à distância, saber quanto tem de glicose, quanto tem de colesterol, se está com algum problema, tudo. É impressionante, né? Isso vem de se entender como que a luz interage, por exemplo, com tecidos biológicos. Então é uma parte importante essa, não é? E tem muito fundamento aí. E a gente acha que isso vai revolucionar bastante a medicina de diagnóstico e de tratamento. E convido vocês para ouvir mais sobre isso na palestra da Cristina amanhã. Mas, quando a gente aprende a ótica, a primeira coisa que a gente faz é dividir em duas partes. Ou a ótica geométrica, que diz, ou a ótica física. Alguém já estudou ótica aqui no colegial? Ninguém? Foi abolido do programa? Cai no vestibular, gente. Não cai? Mas não tem problema. Aqui você vai aprender tudo, não precisava nem ter aprendido antes. Então, deixa eu explicar para vocês o que é essas duas partes. Tem uma coisa interessante, que a luz anda em linha reta, num meio homogêneo, né? Se eu ligar esse laser aqui, ele vai direitinho. Aliás, aqui eu deixei um pouco de nitrogênio da aula da manhã, para mostrar para vocês. Vixe. Isso aqui é nitrogênio líquido, né? Ó. E se eu colocar aqui, e passar por aqui, a luz, bem pertinho aqui, claro que eu vou ter que produzir turbulência aqui. Você vê que a luz se propaga em linha reta, né? Quando você tem alguma coisa para espalhar a luz, né? Então, aqui a caixa fica iluminada, tá vendo? E se eu passar aqui, todo mundo percebe que um raio de luz, ele anda de fato em linha reta, né? Isso dá origem a uma coisa reta, lembra o quê? Qual o primeiro? A gente aprende, quando começa a aprender geometria, aprende o ponto e a reta. E aí depois tenta formar tudo com ponto e reta, não tenta? Une um monte de reta, forma um polígono, e assim por diante. Pega duas retas, determina o ângulo. Então isso dá origem à ótica geométrica. Ela se baseia no fato de que a luz, quando eu não tenho grandes problemas entre um ponto e outro, ela anda em linha reta, né? E o nitrogênio aqui era para mostrar isso. Eu vou deixar ele de lado agora. Mas... E a outra coisa, não só anda em linha reta, mas em ótica nós gostamos de ter duas definições. Uma delas, eu estou usando esse quadro aqui, eu vou fazer todas as minhas demonstrações com ele, né? Você já viu esse quadro aqui, né? Em outras semóticas. Primeiro ele era maior, agora ficou menor. Uma coisa é a definição de um raio de luz. O raio de luz é isso aqui. É uma pequena porção de luz que anda em linha reta. E feixe de luz, o que é um feixe de luz? O que é uma varinha de bambu? É uma varinha. E o que é um feixe de bambu? Não é um monte de varinha? Então, nós gostamos em ótica de dizer o que é um raio de luz, que é uma porção fininha, esse é um raio, como se fosse o laser. Por isso que às vezes as pessoas chamam de raio laser, que é como se fosse uma coisa tão fininha, né? E a outra coisa é um feixe. Um feixe é quando eu chego e pego um monte de raio. Quando eu pego um monte de raio assim, eu crio um feixe de luz. Então, um raio de luz é uma porção de um feixe de luz. E a ótica geométrica, ela se baseia no fato de que cada porção de um feixe de luz, isso aqui é um feixe agora, né? Um monte de raio. É independente. Cada um se processa como se os outros não existissem. Então, eu tenho um monte de retinha, eu defino a chamada ótica geométrica. Tem a outra parte da ótica, que é a ótica física. A ótica física, ela já é o contrário. Ela quer saber como que um pedacinho de um feixe
interage com o outro. E interage. E dá origem a muitas coisas. Por exemplo, o tocador de CD, todo mundo conhece um CD, né? Na verdade, isso aqui acho que é um DVD, é isso? Não, isso é um CD. Se eu pegar e iluminar um CD, acontecem umas coisas interessantes, você começa a ver cores, não começa? Dependendo do ângulo. Isso mostra, e tiver interferência, se você olhar, quer ver, deixa eu mostrar um efeito interessante. Se eu jogar um feixe de luz aqui num CD, começa a aparecer um monte lá em cima. Esse fenômeno é o fenômeno da difração. E ele é como que partes de um feixe, como que partes interagem entre si. Essa é a parte da ótica física. Então, na ótica geométrica, questão de vestibular do item, a ótica geométrica, cada porção de um feixe de luz é completamente independente. Porque as pessoas acham que ótica geométrica é aquela que só depende do fato da luz andar em linha reta. E não é. É aquilo mais o fato de que cada porção é completamente independente da outra. Então, eles não interagem entre si. Já na ótica física, não. Eles interagem e dá origem a uma série de efeitos, inclusive um CD você não poderia tirar informação daqui se não fosse a ótica física. Tá bom? Mas nós vamos deixar de lado a ótica física aqui. Não que eu não goste dela, mas vou deixar de lado. Tem uma parte da ótica que é importante, que é a ótica das sensações, porque a ótica só faz sentido para a gente porque a gente enxerga. E vê que interessante, você tem uma tela amarela ali, não tem? Eu vou passar um feixe verde, eu quero que você me diga que cor que ficou para trás. Por quê? Por quê? Porque a ótica das sensações diz que o amarelo é, na verdade, uma combinação de verde e vermelho. Isso a gente aprende no comecinho lá, quando a gente junta vermelho e verde, dá o amarelo. Você tira o azul, da chamada composição de cores, dá o amarelo. Não é? E quando eu passo uma luz verde muito intensa, significa o seguinte: quando aquela luz amarela sai dali, o seu olho tem 3 tipos de detetor. Um para o vermelho, um para o azul e um para o verde. Quando eu joguei uma luz muito intensa, verde, eu saturei o detetor vermelho. Então, do amarelo restou o quê? Amarelo, veja, ele está sensibilizando 2 sensores do seu olho. Quais são? Verde e vermelho. Se por acaso eu saturar significa tornar mais ou menos inativo. O verde restou o vermelho. Por isso que se eu passar a luz verde, fica aquela sensação. E esse tempo que você está vendo o vermelho é o tempo que demora para o seu olho relaxar. Você não consegue identificar mudanças de cor mais rápido do que isso. Então não adianta fazer um sinaleiro na rua que vai mudar em 1 microsegundo, porque o seu olho não vai conseguir enxergar. Tá bom? Você ainda está vendo o vermelho, aí vai mudar, não dá certo. Entenderam? Essa também é uma parte da ótica física, que lida com cores, que lida com composição de luz e que também lida com detecção disso aí. Que também nós não vamos fazer nessa aula. Parece que tudo que é interessante a gente não vai fazer nessa aula. Mas vamos fazer o ano que vem, porque nós temos uma aula que chama Cores e Sensações. Então, fica para o ano que vem, né? A professora Kilvia, o ano que vem, vai dar essa aula. Então, nós vamos ficar na ótica geométrica. E vamos ficar na ótica geométrica porque todo mundo pensou na ótica geométrica. O pessoal, quando usou fontes de luz... Deixa eu bloquear aqui só para... Aqui, putz, eu tinha tudo para não coincidir, coincidiu. Existe um detalhe interessante da ótica geométrica, como ela anda em linha reta, a gente costuma definir o que ele chama de sombra, né? Eu vou pegar aqui o nosso amigo, projetar ele lá, e vou mostrar um efeito interessante para vocês. Vem aqui um pouquinho, me ajuda aqui. Ele vai segurar o bonequinho, mas segura assim de longe. E se eu me afastar, você vê perfeitamente uma sombra lá, não vê? Todo mundo consegue enxergar a sombra bem escura? Agora não. E agora, sim? Abaixa aí. Os dois, não.
Abaixa você, deixa. Isso. Todo mundo enxerga a sombra? Então, a sombra acontece porque a luz anda em linha reta. Então, se eu tenho uma fonte pontual, que é esse LED aqui, ó, isso aqui é um único LED, né? Você vê que essa tecnologia das fontes de luz estão ficando fantástica. Opa, flash. Então, a luz sai daqui e aonde ela não consegue passar, determina a sombra. Bota o nosso amigo aí. Se eu chegar mais perto, vocês começam a ver aqui não tem uma sombra, tem um lugar que tem um pouquinho de luz. Começam a ver ou não? Isso chama-se penumbra. Porque quando a fonte, isso aqui não é um ponto, então ele tem uma extensão. Aí como sai raio de todos os lados, tem raio que consegue passar onde o outro não passa e dá origem à penumbra. Isso aí é uma coisa que foi a primeira coisa que o pessoal lá na Grécia Antiga já, eles sabiam que a luz andava em linha reta devido a esse fato, devido à observação da sombra. E eles eram muito bons nisso, né? Tanto é que eles faziam um relógio com sombra, fazia determinar o raio da Terra com sombra. O que mais que eles faziam? Tudo faziam com sombra, baseado no fato de que a luz anda em linha reta. Muito obrigado. Participação. Qual que é o seu nome? Felipe vai ser o meu auxiliar. Quem sabe vai virar um físico. Aqui também a gente aceita gente de brinco, não tem problema. Tem vários alunos. Não se preocupa não. Bom, então as fontes de luz elas são importantes e você vê que dependendo se eu usar uma fonte errada, eu vejo raio onde não deve, eu fico meio confuso. Por isso que a gente criou uma fonte aqui e nós vamos começar essa apresentação com uma fonte que é produzido por um único feixe. Tá bom? Ele é um feixe e desse feixe eu selecionei um raio. Porque nós vamos estudar como um raio funciona, e aí, quem sabe, a gente entende como um feixe funciona, e aí que começa a brincadeira, porque quando eu tenho um feixe, eu começo a poder manipular partes desse feixe diferentemente. Então, olha essa menina aqui, como você chama? Juliana. Pego a Juliana, dela está saindo um feixe de luz, por isso que eu estou enxergando a Juliana inteira. Se eu conseguir manipular adequadamente essas partes do feixe de luz, eu produzo uma Juliana pequenininha, desse tamanhozinho, que cabe numa câmarazinha fotográfica, ou produzo uma super Juliana, que não caberia nem dentro dessa sala. Tudo usando manipulação do feixe de luz. Tá certo? Bom, então, a fonte é importante. Nós criamos aqui um único feixe. E quando a gente cria um único feixe, é necessário começar a trabalhar com a ótica geométrica. E uma das coisas interessantes da ótica geométrica é a reflexão. Essa é uma parte interessante. Todo mundo sabe que se eu botar um espelho, o raio de luz reflete, não sabe? Aquela porçãozinha que está passando. Vou pegar isso aqui que é mais fácil. Dá para encostar bem. Todo mundo sabe que continua propagando em linha reta numa reflexão, não é isso? Se eu botar um feixe, ao invés de ter um único raio, se eu colocar um feixe de luz, nessa altura do campeonato todo mundo já sabe o que é um feixe. O feixe está interessante, ele também reflete, e aqui dá para ver que cada um continua independente, olha lá, eles continuam até lá em cima, tá certo? Não interessa o que eu faça, aqui eu reflito, tá certo? E essa reflexão obedece uma lei que o raio bate, é geométrico, bate e sai com o mesmo ângulo, isso a gente aprende, né? Por isso que a gente tem no espelho plano uma imagem quase que perfeita da gente, porque cada raio obedece o mesmo ângulo, ele não consegue mudar esse ângulo de incidência, e a gente tem uma fidelidade de imagem. Se por acaso eu fizer um espelho curvo, a coisa muda, né? Se eu botar um espelho curvo aqui, os feixes, na verdade, divergem totalmente. Se ele converge, todo mundo está enxergando? E essa chama reflexão. A reflexão ela é importante. Se não fosse ela, a gente não teria aí espelho, né? Para se ver de manhã. Você gosta de se ver de manhã, né? Você já percebeu que todo mundo quer ficar um pouquinho mais bonito no dia seguinte? A gente todo dia se olha no espelho e todo dia continua se olhando, tentando achar alguma surpresa positiva.
O duro é que aparentemente a natureza não é tão gentil quanto a gente pensa. E a gente vai vendo cada vez uma coisa mais uglyzinha. Mas essa parte de reflexão, a luz não chega nem a interagir com os materiais. Então eu também não vou lidar com ela hoje. Eu vou lidar com a chamada refração. E refração é uma coisa que aparece quando a luz passa de um meio para outro. Claro, tem que ser um meio transparente, porque se não for um meio transparente, ninguém vai ver nada. Então eu vou pegar esse bloco aqui, ele é transparente, esse bloco? É, né? Se eu botar aqui no meio desses feixes, ó, os feixes continuam passando, ninguém nem notou, né? Se eu botar ele aqui na minha frente, você continua me vendo? Vocês estão me vendo? E se eu chacoalhar ele assim? O que vocês enxergam? Hein? Mas eu estou mexendo? Nem o Michael Jackson conseguia mexer a boca sem mexer a cabeça. Esse é um efeito totalmente óptico. Isso aqui ensina duas coisas para a gente. Primeiro, quando a luz passa num meio transparente, ela muda a sua direção. Não é isso? E segundo, eu não enxergo os objetos, eu enxergo a luz que vem dos objetos. Porque a luz que vem da minha face está chegando até você. E você, então, o seu cérebro está reconstituindo a minha imagem. Se eu começo a chacoalhar, vem luz de diferentes pontos, continua sendo o mesmo objeto. Só que o seu cérebro associa, como a luz vem de lugar diferente agora, o movimento. Esse fenômeno de mudança de direção de luz, quando a luz passa por um meio transparente, é chamado refração. E a refração é interessante porque todo mundo que vai numa lanchonete tomar uma limonada consegue ver um efeito interessante. Isso aqui é eu não vou tomar essa água que eu acho que nem sei de onde veio. Mas a água é um meio transparente, né? Aliás, se a água não fosse transparente, a luz visível, a vida não existiria. É algo impressionante. São muitas coincidências aqui, né? Mas é um meio... Eu vou botar um objeto, um canudinho. Aliás, a gente sempre escolhe esse exemplo, porque é o exemplo típico que tem nos livros aí, né? O canudinho é reto, não é? Mas se eu colocar ele aqui dentro, você vai pensar que alguém entortou ele ali, não vai? Mas ele entortou de fato? O que está acontecendo ali? Que eu vou botar outro vermelhinho, ó, que é para satisfazer os palmeirenses, precisava de um pretinho. Tem? Corintiano. Aqui, ó, branco e preto. Maior, porque o Corinthians está com tudo, né? Palmeiras, São Paulo, tá bom, e tá bom demais, né? Mas você nota ali na figura que o canudinho, o que está aparecendo ali? Quer dizer, se você tiver que jurar, você vai falar, não, alguém foi lá, cortou e emendou de novo. Porque é isso que você está enxergando. Mas você sabe que o canudinho não fez isso, né? Isso é um efeito do quê? Da luz. É um efeito do fato de que a parte imersa do canudinho, por alguma razão, o canudinho é o canudinho. Então deixa eu pegar esse aqui. Como se fosse o canudinho aqui. Você está enxergando ele aqui, porque aqui sai luz, ou na verdade está vendo ele a ausência de luz, mas é a mesma coisa. Então você está enxergando uma parte que vem daqui, não é? A hora que eu enfio ele na água, a luz que sai dessa parte, por alguma razão, desvia. E dá a impressão para você que ela veio de outro lugar. Isso é o que chama refração. Então esse efeito é o efeito da refração. É uma mudança de direção da luz. Tá certo? E essa mudança de direção da luz é o efeito chave para a gente criar todos os instrumentos ópticos que obedecem transmissão de luz que a gente usa, ou lentes, ou tudo isso. E a gente vai então agora aqui começar a fazer algumas experiências. Eu vou pegar um único raio, porque é mais fácil de explicar. E vamos ver o que o Newton, o que o Snell, o que um monte de cientistas da antiguidade observaram, olhando a luz passando por um bloco transparente. Então aqui é esse bloco transparente, tá certo? Se a gente colocar aqui, a gente vê claramente que aconteceu o seguinte: o feixe de luz estava passando aqui, não estava? Estava nessa direção aqui, ó.
Deixa eu ver se eu coloco aqui uma flechinha. Ele vinha vindo nessa direção, não vinha? Hã? Vocês estão vendo ali? Aí eu coloquei um bloco, você percebe claramente que a luz sofreu um desvio e saiu de novo, mas ela é paralela, falando em geometria, né? O feixe que emergiu é paralelo ao feixe que incidiu. E aí o Newton e outros, um cara chamado Snell, e mais uns outros mais, Ptolomeu já tinha observado isso, você vê que é coisa antiga, né? Só que teve alguns que conseguiram entender um pouco melhor o que estava acontecendo. E você vê que acontece uma coisa interessante aqui. Quando eu passo a luz por um bloco de faces paralelas, não é isso? Um bloco transparente, o que a luz sofre? Um desvio lateral, não é isso? Então ela vem, ela incide aqui, se você olhar com calma aqui, ó, você vê claramente que ela está passando inclinada. Não sei se todo mundo enxerga aqui. Aqui tem sempre um pouquinho de luz refletida. Isso a gente não pode matar nunca, porque toda vez que a luz quer sair de um meio e entrar no outro, um pouquinho dela sempre fica para fora, como se fosse um espelhinho. Tá certo? Isso chama-se reflexão parcial, mas não quero que você preste muita atenção nela agora, não. Vamos prestar na parte que transmitiu. E você viu que se aqui fosse um canudinho, tá certo? A parte do canudinho que está ali dentro deslocou lateralmente. E é isso que você enxerga mesmo na imagem, não é? O canudinho estava assim, parece que ele deu uma deslocada. Essa é a propriedade da refração. E esse desvio que sofre aqui, né, a luz entra, para que ela sofra um desvio lateral, ela tem que entrar, desviar e sair, não é isso? E é esse desvio que a gente chama de refração. E vamos tentar quantificar essa refração. Então eu vou pegar o bloco, primeira coisa que nós vamos fazer experiência. Se a gente colocar o bloco assim e a luz incidindo perpendicularmente, acho que eu tenho que passar a transparência, é isso? Não. Primeiro nós temos que explicar por que a luz muda de direção. Isso aí o pessoal queria explicar. Aí eles descobriram que acontecia o seguinte: quando a luz passa de um meio para outro, ela muda a sua velocidade. E alguma coisa na natureza, algum princípio mágico, faz com que, variando a velocidade, ela muda a sua direção. Tá certo? Então, na verdade, a luz, quando passa de um meio para outro, é como um corredor que está correndo no cimento e outro que vai correr na areia. Tá certo? O cimento seria o ar. Então, ele corre com alta velocidade. Quando chega na areia, ele desacelera. Ele perde velocidade. E devido a essa variação de velocidade, que também a gente chama de refração, acontece tudo isso que a gente está vendo aqui. E tem uma coisa interessante que acontece. Eu vou pegar o meu bloco aqui, não sei nem como ficar aqui. Eu vou ficar aqui, assim, não sei. Quando a incidência é normal, quando a luz bate bem perpendicular à superfície, não desvia, não é isso? E à medida que vai inclinando, o desvio vai aumentando, não vai? Vocês percebem isso? Então vou fazer para a turma de lá. Quando bate aqui, e aí quando eu desvio, aumento o ângulo, esse desvio aumenta. Se eu fizesse assim, não daria nem para passar. Aí um pouquinho de nada já desvia muito. Tá certo? E o Snell, e mais uns outros, quiseram entender esse problema. Então eles definiram o que chama de índice de refração de um meio. Se a velocidade diminui, quando ela estava no ar, ela tinha um valor, ou no vácuo, tinha um valor que é c. Qual a velocidade da luz? Você lembra? Você acha que a luz é rápida? É, né? E que velocidade ela tem? 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que é isso? É muito, né? 300 mil quilômetros por segundo. Você não acha que é muito? Fiz assim, ela andou 300 mil quilômetros. Não é nem 300 mil metros. É muito rápida. Mas quando ela passa no vidro, ela desacelera. Ela anda com uma velocidade. Na verdade, ela desacelera assim. Não, ela passa a ter outra velocidade. Então você vai pensar que ela vai perdendo velocidade, não é verdade. Ela imediatamente passa a ter outra velocidade. E o pessoal resolveu definir quantas vezes a luz diminui velocidade
por um número que eles chamam de índice de refração. Então, o que é o índice de refração? É quantas vezes a velocidade diminui ao passar do nada, porque a luz é essa entidade maravilhosa que consegue propagar no nada, né? Por isso que ela sai do Sol e chega até a Terra.